E se eu te disser que o filme do Quarteto Fantástico que você acabou de assistir é a maior prova de que a Marvel precisa de um reset? Sim, o novo quarteto chegou e ele é uma ode a Jack Kirby, com a bizarrice espacial das HQs e uma estética que te prende do início ao fim. Prepare-se para a Terra 828. Porém, ele consegue ser grandioso o suficiente ou ele é só uma ponte para algo ainda maior? A família funciona, os personagens brilham e a trilha sonora não deixa você esquecer que você está assistindo ao... Mas o que acontece quando um filme épico necessita servir a outro? Então já deixa seu like e sua inscrição para entender por que a adaptação do Quarteto sim é a melhor adaptação da família dos quadrinhos mais famosas feita até agora para o cinema, mas que o seu destino inevitável pode ser parte de um fim. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador falando finalmente de Quarteto Fantástico e como que foi a chegada dessa família nesse novo MCU por uma quarta vez, né? Eu até perdi as contas de vezes que se tentou adaptar essa que é, sim, a maior família do cinema, dos quadrinhos para o cinema. Até errei as ordens aqui. E isso vem muito por conta de que, para fazer ela acontecer dessa vez, o Marvel Studios, nesse ponto de trazer essa atmosfera, soube fazer uma ode muito importante a alguém muito relevante para a história dos quadrinhos. Well, the Fantastic Four was another team adventure. They were spectacular characters. The characters themselves would create the situations. E eu falo isso muito porque a Terra 828 é onde se passa esse filme. De fato, ele não faz parte do 616. Porém, ele tem uma liberdade para fazer uma ode às criações de Jack Kirby, principalmente protagonizando histórias do quarteto. Eu digo isso porque ele tem bastante experimentação, tem uma grandiosidade e não tem vergonha de explorar a galáxia e todas as, digamos assim, nuances que essa galáxia pode nos trazer. E que tem um pouco de diferença em relação ao que a gente viu no MCU até agora, mas ao mesmo tempo não tem. Eu digo isso porque sim, o filme traz essa bizarrice dos quadrinhos dessa fase de Jack Kirby, mas ao mesmo tempo, vamos dizer que essa bizarrice ela não é tão graficamente mostrada pra gente por conta de uma questão de escolha estética fora da Terra que acabou ficando tudo muito parecido com o que a gente vê na Marvel. Mas daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso, porque falando do tom de quarteto desse filme, é algo que eu vejo negativo e positivo usar o Jack Kirby. É legal por fazer essa exploração do universo assim, de não ter limites para construir uma história de quarteto. De fato, até grandioso, sem contar toda essa energia da família, que é algo também muito característico da, digamos, afetividade que ele colocava nas suas histórias. Porém, ele tem um ponto negativo de soar um pouco apressado, porque para fazer isso acontecer, ele teve que colocar muita coisa no filme, ele que eu digo o diretor. O problema não é o Jack Kirby. O problema é não se inspirar direito no Jack Kirby. Porque tem coisa que funciona no quadrinho, você olhar de uma página a outra assim e mudar uma perspectiva assim, é normal acontecer isso nos quadrinhos, mas não é tão, digamos assim, palatável acontecer isso no filme. E aí soa que tivesse apressado, que tivesse jogando várias coisas ali na tela. Isso acontece principalmente quando vai se determinar uma tomada de decisão. Porém, isso tudo são pontos contornáveis por conta de que tem uma atmosfera formada nesse filme. Uma atmosfera gostosa, uma atmosfera até certo ponto familiar, pra gente traçar esses perfis fantásticos que a Marvel finalmente trouxe para o seu MCU. Nós lutaremos juntos, como uma família. O filme começa 4 anos depois do acidente que fez com que eles ganhassem os poderes através de um acidente cósmico, porque é uma família que vai para o espaço. Mas o filme ele parte de um ponto muito específico que é a gravidez da Sue Storm. E isso ajuda a gente a compor a afetividade da família, que é um ponto forte do filme. De fato, você sente que os 4 ali formam um conjunto muito harmonioso, tem uma afetividade, tem um carinho, tem uma atenção de cada um deles, e que faz a gente também ficar com esse afeto, esse carinho, essa afeição por eles
Assim como a gente vê só de um olhar que um troca com o outro, entender o que tá acontecendo ali. Começando pelo Ben Grimm, que ele é o cara que no olhar fraga que a Sue Storm tá grávida. Ele tem uma questão que é interessante colocar ali, que é até certo ponto filosófica sobre o que o Coisa é hoje. Qual coisa que é o Coisa? Ele claramente tá aprendendo a lidar com isso ainda. 4 anos é recente, talvez, na vida de uma pessoa. Talvez nos quadrinhos não tivesse essa noção. Isso se reflete não só com ele, mas como ele enxerga a sociedade à sua volta. Como, por exemplo, com ele tentando, digamos assim, reconquistar algo que ele teria começado com Rachel, mas que ele tem muita vergonha por conta de sua aparência. Pois ele é visto pelos outros como o grandão, como o monstrão, como o bonecão do desenho pra falar que tá na hora do pau. E talvez até esse perfil filosófico faz ele ter essa leitura tão, digamos assim, incisiva sobre os dramas dos outros membros da família. Mas ele não faz isso cutucando a ferida, ele faz isso como a família deve fazer, com acolhimento e com atenção. Principalmente quando a gente tá falando do John Storm, que ele tem aquele perfil carismático, aquele perfil galã, de todo o tocha humana, sempre teve assim, só que ele não parece ser tão, digamos assim, o cara da embalagem do cereal. Eu digo isso porque ele tem noção que ele não é tão genial quanto a Sue e o Reed, só que ao mesmo tempo ele utiliza isso a seu favor, porque ele acaba sendo mais tático, ele acaba sendo mais incisivo nas ações no momento certo. Ele confia na família, ele age na hora que a família efetivamente precisa dele. E o fato dele se entender não genial faz ele, digamos assim, ser escanteado em vários momentos. Só que ele não usa isso como uma desculpa, uma muleta. Ele usa isso para traçar outros caminhos para conseguir. Por isso que eu falo que ele é tático. Mas, logicamente, ele utiliza também desse charme e elegância que ele tem, assim, ou supostamente tem, para conseguir informações, como ele conseguiu muita coisa com a Shia LaBeouf, com a surfista, que ajudou a se desenrolar os dilemas da trama. Dilemas esse que, a maioria das vezes, eram protagonizados pelo Rich Richard, que tem todo o carisma. Ele tem o pack do Pedro Pascal inteiro nele, assim. É óbvio que ele ia trazer isso pro filme. Só que, claramente sendo assim, ele demonstra muitas nuances de babaquice e soberba. E isso é legal para um futuro universo que pode acontecer, mas talvez a gente esteja bem distante. E a gente teve até um vislumbre lá no Multiverso da Loucura, que essa babaquice soberba fazer ele, em algum ponto, gerar um grupo de Illuminati para esse Marvel Studios. Mas daqui a pouco a gente fala melhor sobre o futuro. Vamos voltar para o presente, falando de um filme do passado. Pois talvez esses pontos contestáveis que eu citei aqui não sejam exatamente um desvio de caráter, mas sim um pai preocupado em defender e proteger o seu filho, deixando ele, obviamente, mais vulnerável. Ele teve uma, digamos, imersão em realidade, um tapa na cara da realidade. O Galactus quer o Franklin pelo poder cósmico que ele tem. Só que o Reed Richards se preparou para avaliar se ele era poderoso e não conseguiu. O filho escondeu tanto dele quanto da Sue esses poderes. E aí temos uma perspectiva interessante, que é assim, a surfista chega na Terra, coloca, entre aspas, a perspectiva que o Galactus tinha para a Terra, para eles assim, e através da, digamos, energia cósmica que ela emanou ao entrar na atmosfera terrestre, o Reed Richards pega isso e avalia quais locais ela pode estar. Vão todos para o espaço, atrás da surfista, para tentar alguma solução. Isso mostra uma inteligência muito grande do Reed por pegar vestígios de uma coisa que talvez não fosse algo que alguém analisasse normalmente, principalmente um filme de herói, mas talvez não demonstre tanta sabedoria. Eu digo isso porque a gente tem aquele momento que eles se encontram lá no espaço, que eles têm que fugir porque o Galactus está redutivo na meta dele ali, mas a Sue acaba entrando em trabalho de parto no espaço e tem o Franklin no espaço. Ele é um filho do espaço, ele não é um filho da Terra. E a partir disso eles voltam para o planeta e, ao ser questionados se eles tinham derrotado o Galactus, eles falam a verdade, que não. No caso, o Reed, como líder, fala que não, e fala que ele queria o filho, mas ele não entregou. E acaba, vamos colocar assim, se expondo perante a sociedade. Isso não é nada sábio. Porque quem demonstra sabedoria nesse ponto, e demonstra sabedoria praticamente o filme inteiro, e pra mim é o grande destaque do quarteto, é a Sue. Porque a partir disso a gente vê algumas coisas muito loucas acontecendo na Terra ali. Principalmente pessoas dando razão ao fim do mundo por parte do Galactus, o que mostra que o discernimento, às vezes, não é em toda a realidade que vai ser do jeito que a gente queria que fosse. Na verdade é muito distante disso, né?
E a Su entra nesse ponto porque ela utiliza o diálogo como sua arma. Ela simplesmente coloca o mundo inteiro do lado do quarteto novamente para enfrentar todos juntos o Galactus. Você vê também que no filme ela sempre é mais ponderada, ela sempre mais reflete, ela sempre é quem faz mais, vamos colocar assim, a diplomacia das coisas, até nas Nações Unidas. E além disso, além dessa perspectiva e dessa visão que a gente pode colocar também como uma perspectiva feminina de olhar o mundo, algo que o Reed não tem, e nisso que expande a sabedoria da Su e faz ela ser, digamos assim, tão relevante na sua sabedoria quanto o Reed é na sua inteligência, até questionando ele de forma muito incisiva e fazendo ele também crescer dentro das suas convicções. A gente tem um cenário onde a Su se vê tendo que usar seus poderes e que demonstra mais uma vez seu destaque, porque ela praticamente, vou colocar assim, parou o Galactus com as suas próprias mãos. O que demonstra que ele é um vilão que, além de devorar, merece muito respeito no MCU. Eu anuncio o seu começo. Eu anuncio o seu fim. Pois sou o Arauto. De Galactus. A partir da premissa básica, que é o Galactus devorar um planeta, a gente tem todo o desenrolar do filme. E ele queria fazer isso por conta do filho, como já dissemos aqui. E aí entra a tal alavanca de Arquimedes, a primeira ideia do Reed Richards para esse rolê todo, que era deslocar a Terra para um lugar nesse universo onde o Galactus não alcançaria. E a fundamentação desse conceito seria o teletransporte, que a gente vê muito no Dragon Ball, mas com a Terra inteira junto. E aí entra toda essa questão da família em sinergia, porque isso só quase foi possível por conta da Su ali atrás ter englobado o planeta inteiro no problema deles. E não dá certo porque chega a Surfista Prateada e destrói todos aqueles portais meio esquisitos que talvez fizessem armadura sobre o mundo, assim como queria Tony Stark, mas que nunca deu certo. E aí entra o ponto que o Reed Richards tem a brilhante ideia de deixar um like no vídeo, assim como você vai deixar um like agora, porque ele é inteligente, ele é fantástico, assim como a Su também tem sabedoria de comentar com a gente o que ela tá gostando do filme aqui, ou o que ela não gostou do filme, o que ela pensa do futuro do Quarteto Fantástico como filme dentro desse MCU doido. E você também vai comentar e vai ajudar a gente a fazer um canal mais legal, mais bacana e compartilhar com seus amigos por aí, que eu sei disso. Mas voltando no plano do Reed Richards, ele queria inverter então o jogo. Já que eu não posso deslocar a Terra, eu vou deslocar o Galactus. E aí eu vou utilizar o meu filho como isca. Porém, nesse ponto, o Galactus percebe o plano do Reed Richards e dá uma humilhada nele, né? E ele merece essa humilhada porque é um plano tão sábio assim, né? E aí que eu falo que mora o ponto da diferença entre inteligência e sabedoria. O Galactus impõe respeito, ele impõe ali as suas condições e suas regras. Ele tem muito bem os dilemas perante a grandiosidade que ele é em relação à Terra. E ele tem isso só na imponência, ele não tem longos diálogos explicando essas coisas que a gente conclui sobre ele. Ele é uma força da galáxia. E ele vai ser uma força da galáxia independente de quem estiver na frente dele. E ele só não foi muito bem sucedido nessa história toda por conta da sagacidade lá de trás do John Storm ao decifrar a mensagem da Shalla-Bal e ver que ela também sofreu parecido com o que eles vão sofrer e que talvez nesse ponto poderia ajudar eles ali. Que é o que acontece no final ali, quando a Su tá usando toda a força dela para empurrar o Galactus no portal, que a Shalla-Bal vai lá e dá uma pancada e meio que vai junto com o Galactus para dentro desse portal. Só que nesse ponto, a Su literalmente morre. E assim, toda a construção dessa cena, todo o peso, a edição dela tá perfeita. Você de fato sentiu a morte da Mulher Invisível ali. Você sentiu que ali, a Sue Storm não vai voltar mais naquele ponto. E a partir dessa questão, você poderia ter vários desdobramentos. Várias coisas poderiam acontecer, não só para o Quarteto Fantástico como história narrativa, quanto para talvez algo que seria utilizado lá no futuro do Marvel Studios. Mas aí chega a entrada do Frank Lee Richards nessa historinha toda. Digamos a primeira coisa consciente que ele faz. Porque ele chora, e colocam ele sobre ela, e ele basicamente, com um poder que não se explicou bem, mas não é o momento de se explicar, traz ela de volta à vida.
E eu digo que essa é uma questão importante porque, apesar disso ser muito relevante para o MCU, não sei se foi tão legal para a obra Quarteto Fantástico. Como eu disse lá atrás, esse filme, ele desenvolve bem, ele tem muitas questões muito bem colocadas, ele tem heróis bons, um vilão bom, argumentos muito bons, mas ele não atinge o ápice que ele pode atingir. E por que ele acontece isso? Por conta de várias amarras que ele parece que está acorrentado e não consegue deixar ele maior do que ele deveria ser. A começar por essa questão visual, que de fato, no que era ali da Terra dos anos 60 e tal assim, foi muito bem feito, foi bonito. Essa estética Jetsons funcionou brilhantemente. Só que quando sai da Terra, vira o MCU comunzão. Você tem aquela estética, o mesmo estilo de 3D, o mesmo estilo de captar a galáxia, o mesmo estilo de colorir as coisas. Então ele perdeu um pouco da sua personalidade, da personalidade que compôs o quarteto, personalidade que fez esse filme ter todo esse valor até esse ponto. Mas isso é um problema não só do MCU como um todo, mas eu vejo hoje de estúdios, porque você vê filmes e obras da Netflix, parece que tem sempre a mesma cara. Mas isso é um papo para um outro momento. Além disso, tem horas que o 3D do Franklin Richards é bem bizarro, porque tá certo, eu não vou usar uma criança, mas tá, né? Podia colocar uma posição diferente de câmera, usar um bebê reborn e tal assim. Talvez não fosse momentos que o bebê precisasse ter uma reação pra você colocar um 3Dzão. E aí você tem um homem topeiro ali totalmente jogado pra um único argumento, que é você colocar as pessoas embaixo da Terra para hora que o Galactus chegasse. Pô, sério, Marvel? Agora só que você tá se preocupando com as pessoas perante ameaças gigantescas na Terra? Mas, cara, no todo, esse filme do quarteto, ele é bom porque ele não tem os maneirismos de roteiro do MCU, ele não tem piadinhas forçadas, ele é leve, ele tem piadas, mas não é aquela piada que te joga, tipo, pô, esse aqui é o starter pack da Marvel, tem que colocar aqui a piada. Mas como eu disse, tem as amarras, né, que fazem ele não crescer. Talvez a principal amarra tá ali logo no primeiro pós-crédito, pois a gente tem pela primeira vez o Doutor Destino no Marvel Studios. Você viu a cara dele? Não, você só viu ele agachado com uma criança de 4 anos na sala, enquanto a Sue levantava para pegar alguma coisa. Uma coisa não, um livro, porque a criança é filha do Reed Richards, né? Então vai ser um gêniozinho. Mas voltando para essa questão de problema que eu falei, isso soa como um problema porque me dá a impressão de que a gente vai ter que esperar tudo pro Avengers Doomsday. Porque me passa que a Marvel quer fazer com o Robert Downey Jr., com o Dr. Destino, a mesma coisa que fez com o Josh Brolin com o Thanos. O Doomsday vai ser o Guerra Infinita dele, vai ser o filme do monólogo do vilão. Vai ser todo mundo tendo que lidar com as ações do vilão. E a gente tem um grande destaque para construir esse vilão. E eu digo que isso é um problema porque, cara, reduziu demais o impacto que o Quarteto Fantástico poderia ter como obra. Porque ele tinha tudo pra ser maior. Só que pelo fato de ter que se reduzir, eu não vou matar a Sue Storm agora. Eu não vou deixar o Galactus vencer agora. Eu tenho que introduzir aqui um cara que eu quero usar lá no outro filme. Por ter que puxar essas conexões, ele privou o quarteto de ser maior. Só que nesse ponto, literalmente não precisava fazer isso. Literalmente você não precisava fazer essa ponte, porque a gente tá falando de literalmente outro universo. Mas é legal que a gente esteja vendo isso, porque é uma coisa que tem acontecido constantemente no MCU como um todo, em qualquer obra, filme, série, animação, e que tem uma culpa muito evidente, que agora dá pra gente notar, que é a mudança de rota. E um exemplo disso é o que aconteceu com Coração de Ferro. Primeiro que a série foi meio que escondida no seu lançamento, né? Você não viu tanta coisa assim, de falar sobre ela, de lançar. Até lançaram tudo meio correndo, umas semanas tudo junto, 3, 4 episódios de uma vez. E ela meio que foi reduzida a só ser um gancho pra trazer alguma coisa, mesmo que tenha alguns fundamentos. Esse fundamento dos quadrinhos meio que não fazia sentido para com a Iron Heart que vinha sendo construída no MCU lá no Pantera Negra 2. Basicamente, a série virou só um gancho para o Mephisto entrar no MCU, sendo que as pessoas já tinham esquecido que o Mephisto estava entrando pro MCU, ou que ele iria vir pro MCU. De quando eles quiseram trazer o Mephisto pro momento que o Mephisto entrou, aconteceu uma vida na Marvel que fez com que esse desejo perdesse
o seu peso, principalmente se tratando de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E isso acontece porque no meio do caminho, essa mudança de rota falou, vamos escantear Ironheart aqui que a gente estava construindo. Vamos fazer isso aqui virar uma outra coisa, conectar com o Mephisto. Você tem uma série inteira da Agatha pra trazer o Mephisto e você não trouxe, e você vai trazer na Ironheart. E é por isso que eu digo que o reset se faz necessário, porque o quarteto ele foi só mais uma vítima disso. Ele era um filme que tinha um baita potencial, ele estava sendo construído com esse potencial para fazer algo de fato grandioso pro MCU. Só que a mudança de rota fez ele perder muita relevância. E aí provavelmente vai acontecer uma coisa que eu falo há muitos anos nesse canal, de que o Guerras Secretas, que vai ser o filme depois do Vingadores do Doutor Destino, vai ser o cenário onde todo mundo vai ser colocado no mesmo lugar pelas mãos desse Doutor Destino, que era pra ser o Jonathan Majors, mas aí a vida dele aconteceu e várias polêmicas aconteceram na vida dele e fez ele tudo se desaparecer naquela segunda temporada do Loki. E chegou num ponto que tudo no Marvel Studios é complexo demais. Você construir uma obra nova é complexo demais, você entender o que aconteceu com um determinado personagem é complexo demais, você traçar um A mais B pra entender as coisas e fazer as famosas teorias que a galera faz, Doutor Estranho com 78 novos heróis, ficou complexo demais, você não consegue ter uma, digamos assim, um sabor em aproveitar o MCU mais. Tanto que desde Vingadores Ultimato, o único, digamos assim, deleite coletivo que a Marvel conseguiu proporcionar pra gente, apesar de vários filmes muito interessantes, muito bons nesse caminho, foi o Miranhos, que foi um filme que, digamos assim, é inquestionável. E que talvez perdeu peso com o tempo, mas naquele tempo todo mundo sorriu de verdade. Faz muito tempo que a Marvel não faz um filme pra todo mundo sorrir de verdade. E eu acho que esse é um ponto fundamental. Além de todas as 300 teorias, todos os 300 personagens, todas as 300 coisas que ela nos apresentou nessa última fase, assim, que sejam fundamentais para justificar um reset. Em algum momento das 300 linhas de tempo de lançamento de filmes e séries da Marvel, o quarteto era anunciado como um encerramento. E agora ele está sendo trago pra gente como uma abertura. Uma abertura que a gente espere que seja muito além de que uma abertura de reset. Que leve a família do quarteto para um lugar onde ela de fato merece estar. Porque sim, essa família construída nesse MCU tem muito potencial para ser gigante. E ser muito, digamos assim, importante para não só a Marvel nos cinemas, mas para os quadrinhos como um todo, como cultura pra gente. Assim como é importantíssimo o novo Superman do James Gunn, mas também tem muitos problemas a resolver que a gente espera que se resolva como foi relatado em Deadpool Wolverine, para que isso siga em frente legal. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe, favorite, se inscreva e até o próximo analisador.